Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mentes em Ação, bate-papo com pessoas reais que sonham, planejam, arregaçam as suas mangas e vivem dos seus próprios sonhos. Nós faremos, para mim, um dos episódios mais especiais do Mentes em Ação até hoje, porque nós falaremos de pessoas em todos os seus graus, gêneros e números, e eu acho isso muito legal, muito importante. Quero dar as boas-vindas aos nossos colaboradores, inicialmente, né? @Nutriânia, com 2 N's, a nutricionista sem modismos, a nutricionista do pão com ovo, @Create, 2 C's e 2 T's, um escritório de relações públicas que faz projetos para captação de clientes para o teu negócio, seja ele qual for, e @Estúdios Combo, teu podcast aqui no estúdio, teu podcast na tua casa, na tua empresa, todo o material audiovisual, foto, tudo que vocês precisarem para se promoverem da melhor maneira possível em suas redes sociais, o Estúdios Combo vai ter a solução. E eu quero dar as boas-vindas, muito boas-vindas a Larissa e ao Diego. Sejam bem-vindos ao Mentes em Ação. Bom dia, tudo Bom certo? dia, bom dia. Obrigada. Obrigada pelo convite. Exato. Maravilha. Primeiramente agradecer, né, por estar abrindo as portas aqui pra gente, para estar mostrando um pouquinho, levar pro pessoal aí, tanto o nosso trabalho, quanto revelar alguns segredos, algumas dúvidas que o pessoal possa ter aí. Segredos é importante. Eu sempre falo, todo mundo que eu convido para vir aqui, eu digo assim, ó, não precisa dar a receita do bolo do sucesso do teu negócio. Mas o Mentes em Ação é isso, tá, gente? A gente convida pessoas para virem aqui contar as suas histórias, contarem a história do seu sucesso para inspirar outras pessoas, né? Tem muita gente, algumas pessoas nos assistem e já disseram, pô, depois que eu assisti o Mentes em Ação, eu abri minha empresa. Depois que eu assisti o Mentes em Ação, eu comecei a vender. Depois que eu assisti o Mentes em Ação, meu trabalho mudou e a minha situação em casa com a minha família melhorou muito. Isso, pra mim, é o que paga a conta, assim, sabe? Então, vocês foram muito bem recomendados, né? A gente tá se conhecendo hoje. Sim. Vocês foram muito bem recomendados e vocês desenvolvem um trabalho que eu acho sensacional, que ele pega uma parte de cultura e de autoestima total, né? Inclusive, a minha autoestima hoje, no caso de vocês, não tá legal. Amanhã eu tenho um encontro marcado com o meu barbeiro, tá? Mas eu gostaria que vocês falassem pra galera, então, se apresentem, digam o que vocês fazem e como é que foi o desenvolvimento profissional de vocês até chegar nesse ponto de hoje, assim. Show. Vou falar primeiro. Então, meu nome é Larissa Oliveira. Sou cabeleireira há 11 anos, vai fazer 12 já. E aí, especialista, né, em cabelos com curvatura, vai fazer 5 anos que eu sou. Então, comecei a me especializar junto com o Diego, meu esposo. E a partir daí que mudou totalmente, assim, o rumo do meu profissional. Antes eu me sentia mais uma cabeleireira normal, convencional, como todos os outros. E aí eu pensava que queria um diferencial, alguma coisa que, não, mas eu preciso de um diferencial, ainda não tinha encontrado. E aí depois que eu conheci o Dia, a gente começou a estudar junto. E aí, não, a gente tem que ir para esse lado mesmo do cabelo com curvatura, porque é um público, né? Inclusive eu me sentia meio perdida, porque nunca tinha um profissional que conhecia, que sabia cortar. E aí os profissionais eram todos de São Paulo, e aqui tinham poucos. E aí, não, vamos lá, vamos juntos, vamos começar a estudar, né? A gente viaja bastante para São Paulo para estudar, sempre se atualizando. E aí, a partir disso, a gente começou a trazer esse público para nós. Deixar o de falar um pouquinho dele. A Larissa, ela é a mais nervosa da galera, entendi. E eu não falo muito. Esses negócios assim, ela sempre deixa tudo pra mim. Focaremos na Larissa hoje no episódio. Sempre ela assim, desse lado aí então é com o Di, tem que falar, é com ele. Ela arregaça as mangas de verdade e trabalha. O que eu tenho que fazer? É operacional. Exato, tem que fazer isso aqui, ó. Eu entrego o roteiro pra ela, daí se tem que mudar alguma coisa, ela muda ali na hora, com a mão na massa mesmo. Sim. Mas aí eu que fico mais nos bastidores, assim. Entendi. Então, eu sou o Diego Lima, né? Muitos hoje, principalmente as clientes, me chamam por Di, né? Cara, bem resumidamente também, na minha verdade, eu sempre fui jogador de futebol, né? Minha vida toda. Dos meus 8 anos até meus 25 anos eu vivi do futebol. E quando
a bola não me quis mais, né? Digamos assim. Eu fiquei, cara, o que eu vou fazer agora? Porque eu só jogava futebol. Era a única coisa que eu Deixa eu fazer um parênteses, Carlos. A gente pode trocar o nome de Mentes em Ação para ex-jogadores em ação. O que vem aqui de ex-jogador, cara, é impressionante. Inclusive eu, né? Joelho, tu sabe como é que é? Exatamente. É quando sempre o velho meme, né? Que tipo, sempre quando para é o joelho, né? Mas no meu caso foi verdadeiro, né? Hoje eu tenho 3 cirurgias de LCA, que foi o que me travou totalmente aí. Então, eu não sabia nem pra que lado correr. E aí o destino é muito engraçado porque a Kaique, que é minha tia, minha madrinha, que é a mãe do Bruno, ela sempre foi especialista em cabelos afros. E ela teve salão por anos. Então, quando eu voltava dos treinos, eu ficava ali no salão dela. Sim. Né? Mas nunca me peguei, tipo, um dia eu vou cortar cabelo. E a partir disso, até a máquina ela já me deu de presente, porque eu sempre estava no salão dela e estava sempre na frente do espelho brincando com a máquina. Mas nunca me passou pela cabeça. E mediante as viagens, a concentração, eu sempre tinha o meu joguinho de maquinário ali. Então a galera, Diego, eu preciso cortar o cabelo. A galera ia no meu quarto e era eu que era o cara do time que cortava o cabelo da galera. E aí, quando eu parei de jogar, eu falei, cara, o que eu vou fazer da vida? Até que um dia, uma pessoa chegou e falou assim, por que tu tem tudo, por que tu não vira barbeiro? Aí eu falei assim, nunca pensei nisso. E aí eu sempre gostei de alguma coisa que eu tivesse contato, que eu conseguisse impactar alguém. E aí, dentro da barbearia, eu encontrei isso. Então, durante anos aí, hoje já para mim também já vai fazer 11 anos que eu tô na área da beleza, né? Quando eu comecei, eu peguei e pensei, falei assim, é isso que eu quero fazer, porque quando eu cortava o cabelo da galera, a galera assim, eu recebia vários feedbacks legais. E é tipo, é isso que eu vou fazer. Até que chegou o ponto de eu estar sempre me atualizando, eu sempre gostei de me atualizar, de ir atrás, pesquisar as novidades que vinham no mercado, até que um dia bateu na minha porta, né? E eu sempre atendi a galera do cabelo afro, a galera do cabelo crespo masculino. Uhum. Começou a chegar as questões, onde é que tem trança, onde é que tem trança, onde é que tem trança, e eu nunca soube indicar quem fazia a trança. Até que um dia eu falei assim, cara, se não tem, vou fazer, vai ser eu. Aí eu encontrei um profissional que dava o curso de trança, eu fiz o curso de trança e comecei a trançar o cabelo da galera. E na pandemia, no início da pandemia, foi a virada de chave, que foi quando uma pessoa me procurou, uma mulher me procurou, assim, eu tô em transição e tu pode fazer a tal trança em mim para me passar por essa transição? Daí eu perguntei para mim, o que é transição capilar? Aí eu fui pesquisar, aí eu descobri que eram os cabelos com curvatura. Quando eu descobri isso, eu voltei lá no passado dos salões que eu ficava com a minha madrinha no salão dela cortando o cabelo das mulheres com cabelo com curvatura. Na hora eu já liguei para ela, Diego, vai, porque não tem ninguém que entende disso, porém mudou muito, tem que estudar bastante. E aí aqui, como a Lari comentou, não tínhamos pessoas, né, referências adequadas para isso, até que chegou o dia, assim, procurando nas redes sociais, encontrei o pessoal de São Paulo, e eu mandava mensagem no direct ali para eles mesmo, como é que tu faz isso? Por que tu faz isso? Como é que tu chega nesse resultado? E aí o pessoal respondia bem tranquilo, e aqui eu pegava os produtos e ia testando, chamava conhecidos, e assim ia testando os produtos, até que o dia que eu e a Lara se conhecemos, a gente começou a trocar uma ideia sobre isso, e aí as nossas ideias bateram, né? E além do relacionamento, a meta de trabalho, de profissional... Ela me olhou, eu olhei pra ela, aquele cabelão lá, Ela me olhou, daí falou assim, nossa, que legal tuas tranças. Você quem é que chegou em quem? Quem é que eu vou Fala, você que quer falar. Foi ela que chegou. Ela chegou que ela queria fazer uma trança comigo. Eu quero fazer uma trança contigo. Pois é, vou ver se tem horário na agenda. Foi um pouquinho difícil, né? Então foi... Sabe? Exato.
Daí ela, vou marcar um horário contigo, só que daí ela não marcou o horário comigo. Eu disse, eu vou ter que ir até então, né? Daí eu chamei ela de novo, não, seguinte, vamos almoçar, que daí quando vem a gente vê se tem horário. Engraçado que aqui ela tem vergonha, né? Mas na hora de pedir uma trança foi tranquilo. Foi tranquilo. Só que daí ela não marcou a trança, mas aceitou marcar um horário pra mim almoçar com ela. Tá bom, entendeu? Bom, tá bom. Ela conheceu um profissional. Exato. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta que pra mim ela é direcionadora também. Tu falou ali no início do Bruno. Era bom de bola mesmo? Ele, na verdade, ele queria ser atacante, né? Mas... E aí, só que o vô dele, o seu Kim, ele... Tu não tem o dom pra atacante. E esse cara era esperto, entendeu? Tu não tem o dom, paramos por aí, Bruno. Tu não tem dom. O teu negócio é jogar na lateral lá, ó. Ofensivas, o treinador vai armar uma tática pra tu atacar mais, mas tu é o lateral. Bate bem na bola, cruza bem. Um gênio. Entendeu? Deixa eu perguntar pra vocês, parando a piada, assim. Pra quem tá nos assistindo agora, tem muita gente curiosa, muita gente que não entende, leigo no assunto, tá? Sim. Qual é a diferença, e tu usou 2, 3 vezes ali o termo cabelo afro, e o que a Larissa disse que vocês são especialistas hoje, cabelo com curvatura. Qual é a diferença entre os dois? Cara, a grande diferença é que das curvaturas, né, o cabelo ondulado, onde o cacho ele é mais aberto, a curvatura do cabelo ele é mais aberto, tá? O cabelo cacheado, a gente brinca, né, que já forma já mais o cabelo como se fosse uma molinha, né? Ele já em forma de espiral, né? E o cabelo crespo, ele é um cabelo já mais miudinho, já é um cabelo mais fino, aonde principalmente o pessoal que tem o cabelo afro sofre muito quando o cabelo tá molhado, ele é de um tamanho e depois ele vai lá e encolhe tudo. Sim. Entendeu? Então, a gente tem que sempre... Todas as clientes que vão até nós, a gente sempre procura falar, chega assim, por exemplo, um cabelo cacheado igual a Lari tem. O meu cabelo crespo. A gente sempre posiciona corretamente, não é crespo o teu cabelo, tá? O teu cabelo é cacheado. Por quê? Hoje, nós como os técnicos, nós com produtos, a gente consegue entregar um resultado bom para o cliente. Mas e a praticidade em casa? A gente sempre diz que o nosso diferencial é isso. A gente separa tudo para as clientes entenderem o cabelo delas. A gente sempre diz que primeiro vocês têm que entender o cabelo de vocês. Depois vocês partem para o produto. Porque com o produto a gente consegue entregar um resultado. Mas em casa vocês precisam de praticidade. Sim. Entendeu? Então, a gente tem que direcionar o produto correto para vocês e a forma correta de usar o produto. Porque se eu entrego um produto para um cabelo cacheado para a Lari, se eu entregar o mesmo para uma crespa, é modo diferente de usar o produto. Porque se usar no da Lari, usa pouco, o mesmo produto. No do cabelo crespo, tem que usar uma quantidade um pouquinho mais elevada. Por quê? Porque o cabelo crespo ele é mais sensível. O da Lari é o cacheado. Exato. Se eu usar uma quantidade do crespo no da Lari, é um cabelo que vai ficar pesado, é um cabelo que já não vai mais ter tanta definição, entendeu? Vai deixar um aspecto de oleoso, que é o que o pessoal não gosta muito, porque dá um aspecto de cabelo sujo, entendeu? Então, por isso que a gente sempre procura, cabelo ondulado é ondulado, cabelo cacheado é cacheado, e cabelo crespo é cabelo crespo. São modos diferentes de lidar, e são modos diferentes de usar o produto. Tu tava falando no início, acho que antes de a gente começar a gravação, que o cabelo ele tem números, 1, 2, 3 e 4. Exato. O 1 é o liso, 2 é o ondulado, o liso é o meu. Exato. 2 é o ondulado, 3 é o cacheado, Lari, e o cabelo 4, que é o crespo, que seria o meu. Tá. Entendeu? Que é o cabelo que a gente fala que cresce pra cima. Sim. Entendeu? Tá. Esse é o cabelo 4. O seu chamado Black Power e tal, esses são os cabelos 4. Eu acho muito fera. Entendeu? Eu vi um cara na semana passada, um Black Power muito bem feito, assim, muito bonito na rua, e com aquele pente, sabe? Acho muito fera. Que é uma coisa de cultura também, né? Cultura. Exatamente. Como nós entramos nessa parte da cultura, eu sempre procuro muitas clientes dizer, por que o meu cabelo cresce pra cima? Meu cabelo só cresce pra cima. Porque muitas mulheres gostariam de que o cabelo crescesse no sentido pra baixo, né?
E pra tu ter uma ideia, cara, de, tipo, como o negócio é cultura, que há um tempo atrás agora os americanos começaram a fazer pesquisas, né, dos cabelos lisos, dos cabelos cacheados, dos cabelos crespos. Eles pegaram principalmente o liso, o cacheado e o crespo. Porque como o ondulado, ele entra um pouquinho dentro tanto pro liso quanto pro cacheado, eles pegaram esses 3 tipos de cabelo e fizeram uma pesquisa. Por que o cabelo crespo cresce para cima? Entendeu? Daí entra a questão da cultura afro. Porque o afro, ele vem lá do africano, da África. No deserto, quando o pessoal lá de trás, nossos ancestrais que a gente chama, como eles tinham que atravessar o deserto caminhando, e era muito quente, cara, os estudos apontaram que o próprio corpo se adaptou a fazer o cabelo crescer para cima para proteger do calor. Porra. Porque entre o início do cabelo e o couro cabeludo, criava uma bolsa de ar. Então isso fazia que o corpo economizasse água. Cara, isso é fisiológico. Aí tem gente que olha na rua algum cabelo assim e fala assim, tem cabelo ruim. Ruim é tu! Ruim é tu, sabe? É absurdo. É algo histórico, né? Não tem... Entendeu? As pessoas não estudam, aí não entendem, né? Exato. A gente tá sempre... Então, por isso que a gente sempre bate muito na tecla assim, tipo assim, primeiro entende, entendeu? E não tem problema nenhum se a pessoa, mas é que eu não quero meu cabelo assim. Tá tudo certo, show de bola. Mas a gente sempre procura explicar pra pessoa entender, a pessoa olhar um pouquinho pra trás, entendeu? Para entender qual que é o motivo, de repente, que ela possa ter aquela curvatura de cabelo. O que vocês fazem, então, é muito mais do que um atendimento Vocês têm um salão. Isso. Muito mais do que um atendimento no salão. É quase uma consultoria até a pessoa voltar novamente no salão. Exatamente. Quanto tempo a mulher demora para voltar? Depende muito. Hoje em dia, a gente tem clientes que têm horário fixo por semana. Aí tem umas que tem por quinzena, porque querendo ou não, tem que ter um cuidado a mais, né? Na questão do cabelo crespo, principalmente. Sim. As que retornam mais rápido são as que têm cabelo crespo. Daí elas querem ter todo esse cuidado que é diferente de um cabelo liso, que é mais prático, né? Pra tu encontrar no mercado profissionais que lidem. Sim. E aí, no caso do crespo, elas acabam... Que nem eu tava conversando ontem com o Mudi, né? Que a gente começou a conversar sobre hoje e tudo mais. As nossas clientes, elas vão lá porque elas sentem acolhidas, na verdade. Então, elas vão lá para ficar com a gente, elas vão lá. A Cris, ela leva até... Sempre que ela vem, ela leva uma torta, ela já toma um café com nós. Então, é Cris, todo um tá momento... convidada pra vir aqui. Tá? Cara, a cada torta, assim, ó. Maravilhosa! Boa. Até os colegas, assim, quando que vai vir a Cris? A Cris vai vir Sim. tal dia, por quê? Porque ela precisa de uma torta. As clientes já ligam, que dia a Cris tá marcada? Exatamente. Então, é uma questão totalmente diferente. Às vezes, não é nem só o atendimento em si, porque atender vários profissionais de cabelo atendem, né? Tu chega, tu vai ser atendido e vai embora. Mas lá a gente acolhe, a gente ouve as histórias, a gente já conhece os filhos, já conhece os cachorros, já conhece tudo. Então, é muito legal esse vínculo que a gente cria junto com o cuidado, né? E a gente ensina também elas a tirar esse tempinho em casa. Às vezes, não só vem até o salão, mas tira um tempo em casa, uma vez por semana, faz um tratamento. Então, realmente, hoje lá no salão, a gente tem, de fato, o serviço que é a consultoria. E aí, normalmente, a consultoria ela já é seguida do tratamento, para fazer um tratamento adequado ali pro cabelo da cliente, né? E aí, é um espaço, tipo, elas ficam maravilhadas e aí o resultado também entrega. É um atendimento muito mais humanizado. Humanizado. E isso acolhe, né? A partir do momento que tu acolhe uma pessoa, ela vai... Mas deixa eu te perguntar, essa consultoria que você... Como é que eu vou perguntar isso? A pessoa vai lá fazer o seu atendimento no dia, no horário marcado. Custou, sei lá, vou chutar, R$200, tá? Mas vocês têm essa consultoria para até a próxima vinda dela. Ela paga alguma coisa por essa consultoria? Vocês entregam gratuitamente ou vocês já colocam dentro do preço de atendimento no dia? Como é que vocês... Talvez eu esteja perguntando algo que vocês nem queiram falar, mas é meu papel perguntar. É bem tranquilo. Essa parte de receber as clientes, que é principalmente o primeiro contato, que é no WhatsApp, é comigo.
E aí, depois, a consultoria quem realiza é o Di, né? Como ele fez formação em terapia capilar, e aí ele gosta de conversar bem mais do que eu. Aí, o primeiro contato é comigo no WhatsApp e depois com ele na consultoria. E aí, a gente tem um serviço que é só a consultoria, onde a cliente só vai lá conversar com o Di. Mas, normalmente, elas, ali no WhatsApp mesmo, eu já falo pra elas, não, mas o atendimento fica muito mais completo, a gente já faz o tratamento no dia, porque daí ela fazendo a consultoria mais o tratamento, ela já sai com um cronograma capilar montado para 1 mês em casa dela, vai seguir cuidando em casa a partir do que o Dia avaliou e do que ele vai indicar para ela de fazer de tratamento, né? E aí, ela vai sair com um atendimento mais completo. Ela vai ter a consultoria, o tratamento. Aí, o pós em casa é o cronograma capilar, que ela vai ter a indicação dos produtos ideais para a curvatura dela. E todo o nosso acompanhamento online também, tipo, ali em casa. Tipo, Lari, tive dúvida. Essa máscara aqui eu aplico como? Eu deixo quanto tempo? Então, tipo, tudo isso a gente tem esse acompanhamento no WhatsApp também. Então, tem serviços separados, mas unindo eles, fica bem mais completo. E elas já fecham no pack completinho. Mesma coisa, vamos fazer um paralelo aqui. Vou na nutricionista. Nutricionista me passa um plano alimentar. E eu sigo aquele plano alimentar até voltar na próxima consulta, né? É isso. Tem dias que hoje vou me permitir comer fora da dieta, hoje talvez tu não vá ter o resultado que tu esperasse, ou que a Nutri esperasse na próxima consulta. E nada mais é isso que vocês passam. Vocês passam uma receita de o que tu tem que fazer dia a dia, como tu vai te cuidar. Comprar. E existem muitos profissionais assim, vou perguntar a nível Brasil. No Brasil, porque aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, eu desconheço. Não sei se tem outros profissionais que prestam essa consultoria. Pois é. Deixa eu te falar. Cara, dentro do que a gente analisa assim no mercado, aqui hoje é difícil. Eu não conheço. Entendeu? A gente tem conhecidos assim, mas, cara, não enche uma mão. Profissional que, tipo, quando a cliente chega no salão, direciona assim, tu tem que usar tal produto, como é que tu vai ter que cuidar do cabelo em casa, tá? Ponto. Mas... Durante o atendimento vai trocando uma ideia ali, vai falando o que precisa ser feito e é isso. É isso aí. Mas não entrega a receita, né? Exato. Tipo, o plano. Um protocolo que ela tem que seguir em casa, tá? Aí a gente vai ter que ir a São Paulo daí. Lá é mais comum. Lá isso já é mais prático. Mas eu vou te dizer, dos profissionais que a gente conhece, quem entrega assim um cronograma assim como a Lari comentou, a gente conhece mais o pessoal só que trabalha com cabelo com curvatura. Daí o pessoal sim. Porque a gente tem a ideia do que hoje o cabelo com curvatura, a gente está caminhando a passos lentos ainda. Sim. Então, o pessoal, tem muita gente que não sabe lidar, entendeu? Com o próprio cabelo. Então, a gente precisa ter mais profissionais qualificados para a gente conseguir o máximo possível atender todo esse público, porque ele é bem vasto. Essa consultoria foi uma ideia de vocês para implementar aqui ou vocês se inspiraram em alguém? Vocês viram a necessidade ou vocês se inspiraram em outras pessoas, outros profissionais? Na verdade, a gente, esse lado da consultoria foi uma pegada bem que a Lari teve um exato, mas de outros cursos que a gente participou. Então, tipo assim, de pessoal que, tipo, quando a cliente ela sai com um cronograma, vocês ensinam a cliente como que tem que fazer uma finalização, de insights assim que a Lari pegou, agora a partir de hoje tu vai ter um novo serviço. Qual que é o serviço? Vai ter a consultoria. Então, tipo assim, quando a cliente quer, só quero aprender a lidar com o meu cabelo. Sim. Tem esse serviço. Tu quer já fazer algum serviço junto? Aí a gente já consegue juntar as duas partes. Daí a pessoa já sai com o cabelo entendendo. Porque quando a pessoa faz o tratamento lá no salão, que ela vai sair com um cronograma, a gente faz um passo a passo de como que ela tem que fazer em casa. Tu tem que pegar o shampoo e colocar assim, tu tem que enxaguar o cabelo assado, tu tem que aplicar o condicionador assim.
com finalizar o cabelo, ó, tu tem que usar essa quantidade aqui que eu tô usando, tá? Aí tu faz esse movimento no cabelo, entendeu? A gente faz um passo a passo e é assim que tu tem que fazer em casa. Sentiu dúvida? Esse número aqui é o número que tu manda. Daí lá no WhatsApp, a Lari vai arquivando responder Lari, responder Di. Aí eu separo um dia do meu tempo durante o dia, vou lá e pego. Quem que são as clientes? Dizem, essas clientes para tu responder. Escuto o que elas me mandam e eu respondo elas. Tenta dessa forma. Foi que nem já aconteceu com uma mãe e uma filha que já foram no salão. Tinha o cabelo bem próximo, né? Parecidos. E aí a gente indicou o mesmo produto para elas. O da filha deu top, o cabelo em casa. O da mãe, a mãe já não gostou muito. O cabelo ficou pesado, entendeu? Daí foi que nem eu respondi ela. Tu lembra a quantidade que tu usou do shampoo, do condicionador, da máscara? Ah, lembro. Usa um pouquinho menos, entendeu? Mandei para ela. 4 dias depois ela mandou. Perfeito, meu cabelo. Era isso que eu queria. Cara, não tinha a menor ideia de quantidade, assim, porque pra mim, quanto mais shampoo é mais espuma. Esse é o leigo pensando. Entendeu? Não fazia a menor ideia. Exatamente, por isso que a gente sempre separa, porque se eu uso uma pouca quantidade de produto num cabelo crespo, o cabelo crespo vai sugar esse cabelo em produto em 1 minuto, porque ele precisa de mais, é um cabelo mais, depende mais é um cabelo que a gente fala que produz menos oleosidade, tem menos gordura esses cabelos, entendeu? Tem menos porcentagem de manteigas, que é o que traz o brilho pro cabelo. Sim. Então, quanto mais tu devolver para um cabelo crespo isso, que a gente chama de produtos mais densos, né, que é produto mais pesado, mais o cabelo vai gostar, daí mais resultado tu vai ter. Se tu entrega isso num cabelo cacheado, já não vai dar bom. Como é que foi Bom, a Lari começou em alguns cursos, começou a ter alguns insights, começou a entender que estava faltando um serviço mais qualificado de consultoria, de ensinar para as pessoas como usar. Como é que vocês sentaram e conversaram e disseram assim, ó, a gente precisa colocar esse produto de consultoria para a rua? Como é que foi essa montagem? Como é que foi a dificuldade, assim, de colocar um negócio para a rua? Foi aqui, quando ela vai nos negócios assim, ela já sei o que fazer. É que eu não dei muita porque opção, ela confia, porque tipo assim, ó, eu sou o cara que nem já falou assim, não é porque eu gosto de falar, entendeu? Que eu gosto de ir atrás, eu gosto de pesquisar, eu gosto de saber qual foi a tinta que usaram aqui para escrever isso aqui, Sim. entendeu? Então, como eu gosto de falar mais, ela já é que nem falou assim, ela é do operacional, ela gosta de fazer acontecer, mas algumas coisas que requer sensibilidade, ela passa para mim, porque daí eu já paro e penso, eu tenho isso daqui, como é que a gente faz? Entendeu? Tá, vamos, mas essa aí tem que ser mais delicada. Então, nós dois, a gente sabe, quando um negócio tem que ser mais rápido, precisa ser agilidade, daí é com ela. Quando precisa parar e pensar e ver da forma que a gente vai fazer, daí é comigo. Eu tenho muitos insights, tipo, dessa vez eu tive o insight, eu criei ali e deu tudo certo. Mas às vezes ele fala, não, mas tem que mudar assim. Daí eu, não, mas já tá essa ideia. Agora tu adapta, ajusta como ficar melhor. E aí, assim, a gente vai montando. Mas eu tô sempre anotando, assim, tipo, quando a gente olha bastante podcast também. E aí eu tô sempre com um papel e uma caneta, tipo, eu já vou anotando. Ou coloco ele no bloco de notas se eu tô sem caneta. E aí depois eu paro e eu crio muito. Agora a gente tá com um projeto também de salão, né? E aí eu já criei na minha mente como que ele tem que ser. E ontem, olhando também ali no Instagram, eu falei pra ele, meu Deus, Diego Lima, olha aqui esse salão de uma cabeleireira que eu amo lá de São Paulo. E aí o projeto dela, ela postou o projeto pronto. E tem um coworking dentro do salão dela. E foi o que eu falei pra ele, que eu falei, tem que ter um coworking, porque eu atendo mecha, né? E aí, às vezes, meus clientes, eu posso levar meu notebook, eu posso isso, e daí a gente já tem uma bancada lá no salão, que eu fico aqui fazendo a mecha dela, e ela fica aqui trabalhando, coloca o fonezinho, faz reunião, sabe? E aí já fica ali, faz tudo, já faz pé, já faz mão, já sai cabelo pronto, e trabalhou o dia todo. E aí eu falei, tem que ter um coworking, tem que ter um espaço diferente, tem que ter umas poltronas, tem que ter isso. Quando eu abri o Instagram e apareceu o projeto do menino. E eu falei pra ele, viu? Esse é o nosso projeto. E é um estilo de salão diferente que não tem aqui.
já quero um salão com café, com coworking, daí eu já fico criando na minha mente e eu anoto tudo. E aí depois eu passo pra ele e aí ele dá uma refinada. Tá, por enquanto não vai dar porque o espaço é menor, mas já dá pra gente fazer assim, assim. Daí ele já dá uma ajusta no momento, mas a ideia O que tu sente? vem toda daqui. O que tu sente quando tu vê uma ideia que tu já tinha pensado, tu não viu ninguém fazendo, mas tu já tinha pensado naquela ideia, que foi esse caso, Sim. e que daí tu vê alguém colocando essa ideia em prática. Qual é o teu sentimento? Eu fico bem feliz. Porque eu fico pensando, nossa, Não, acontece isso comigo várias vezes, tá? Como que eu sou tão boa em pensar alguma coisa evolução? Não, isso acontece isso comigo várias vezes. Oh, meu Deus, como que eu pensei isso? E eu isso falo é muito assim, bom. Pensei em alguma coisa quando eu vejo tá a Heineken fazendo alguma coisa que eu pensei. Aí eu falo assim, ó, eu tô no caminho certo. Entendeu? Cara, eu tô no caminho certo. Eu tô no caminho certo. Sabe? Exatamente. Não vai dar errado. Eu falei pro Di, olha, mas só faltou eu ter um dinheirinho na conta aí, mas a ideia já tá pronta. Tá. Eu acho que vai chegar, eu acho que... Vamos lá, sem falsa modéstia, tá? Acho que somos pessoas pensantes, criativas e que dentro do momento certo as coisas vão acontecer sempre pra nós. Né? Exatamente. Eu falo muito... Cara, talvez hoje eu tenha um podcast com quase 400 inscritos no YouTube. Ainda sou pequeno. Mas se eu continuar isso aqui, eu tenho certeza que isso daqui vai dar muito certo, sabe? Daqui a pouco tô no Brasil, sabe? Exatamente. É uma construção, né? É um passo a passo. Sei. Igual vocês estão fazendo lá. Hoje vocês têm um salão. Vocês já estão pensando num próximo salão com um coworking. Sim. Que pra mim faz muito sentido. A mulher... Pra mim também. As minhas amigas, elas falam assim, amanhã tem que ir pro salão. 8 horas no salão. Eu falo assim, como assim 8 horas, cara? O que tu fica fazendo nas 8 horas? E aí faz muito sentido ter um corpo. Vai trabalhar, cara. Vai trabalhando, sabe? Coisa. Exatamente. Hoje com essa era do pessoal trabalhar home office ali também, né? Então, a gente, às vezes, tipo, pessoas que trabalham, meu trabalho eu consigo pelo notebook mesmo. Então, se tu tem um espaço mais amplo para assim, não, é o seguinte, tu pode marcar a hora do dia que a gente vai ter um espacinho lá pra... A gente vai te atendendo e tu vai trabalhando, bem tranquilo. Acolhedor. Mas daí, assim, ó, quando tiveram a ideia da consultoria, quando colocaram pra rua, como é que funcionou a captação de clientes? Porque, vamos lá, um produto novo, né? Um produto novo, normalmente as pessoas, assim, sabe? Talvez faça sentido, mas talvez não para todo mundo que precisasse ter aqui para pagar a nossa conta. Sim. Sabe? Como é que funcionou para vocês a captação de clientes para esse produto? Olha, vou falar antes do Di, né? Depois ele fala, ele dá o ok. Mas desde que eu apresentei a consultoria assim para os clientes, graças a Deus hoje a gente tem, por se especializar sempre, tá sempre estudando, e as clientes acompanharem muito a gente. Inclusive, as clientes, antes de nos chamar no WhatsApp, elas sempre falam, nossa, eu tô acompanhando vocês há muito tempo no Instagram. Boa. Aí elas ficam sempre de olho, né? Até chamar. E aí, quando eu dou a dica, elas já chegam falando, Lari, preciso transformar, quero mudar, quero outro CPF, às vezes elas falam. Então, tudo que eu acabo indicando para as clientes hoje, eu tenho, graças a Deus, uma tranquilidade em saber que eu vou indicar o melhor, não vou indicar um serviço que não seja necessário, e elas recebem muito bem. Elas falam, não, se tu acha que tem que ter a consultoria e o tratamento no dia, perfeito. Ah, não, se tu acha que é só o tratamento que precisa, perfeito, tu que sabe, tu que vai decidir. E aí, graças a Deus, elas receberam muito bem, sabe? E foi algo natural, porque querendo ou não, eu falei pro Di que ia ser difícil incluir a consultoria, por quê? Porque ele já dava consultoria. Então, ele já, com essa forma dele de querer explicar tudo, de querer entregar bastante, e de querer acolher a cliente, ensinar. Então, ele já fazia consultoria, daí um dia eu olhei pra ele e falei, Di, tu entrega demais pra quem tá na cadeira, tipo, só fazendo um tratamento, tu entrega demais. Tipo, era o tempo também, né? Porque daí levava 3 horas, às vezes 2 horas e pouco. Porque ele parava, sentava numa cadeirinha, ficava na frente da cliente e ia explicando 1 hora só sentado. E depois dessa 1 hora conversando, ele começava a fazer o tratamento. Eu falei, não, vou ter que incluir a consultoria, porque esse homem já tá dando a consultoria, né? E aí eu achei, agora pra eu cobrar a consultoria... Pois é.
vai ser difícil. Mas não, foi bem tranquilo, né? As clientes que já tinham feito o tratamento, já tinham feito a consultoria grátis, elas continuaram indo porque, nossa, foram super acolhidas. Então, elas vão fazer tratamento com frequência. E as novas não conheciam ainda o serviço nosso. E a gente já apresentou com a consultoria. E eu sempre muito enfática ali falando... é um serviço totalmente diferente. Tipo, elas vão... É que eu sou maravilhosa, né? Falando mesmo que... Ai, vocês vão amar, tu vai te sentir maravilhosa, acolhida, vai ser com o cabelo transformado. Porque eu sei que tudo isso acontece. Sim. Então, eu tô acostumada a ver essas transformações. Então, quando a gente fala de algo que a gente acredita e que a gente vê todo dia, que a gente presencia, é muito mais fácil, né? Então, eu consigo vender, eu mando um áudio assim, tipo... Eu mando um áudio de 30 segundos e eu já vendi a consultoria, o tratamento. Só que tudo isso fui aprendendo, né? Igual o Dia ele fala melhor na frente das câmeras das pessoas. Eu falo muito bem aqui, entendeu? Eu trago o cliente até nós. E depois que ela chega na gente, eu já sei que vai ser tranquilo manter essa cliente na nossa cadeira. Porque, de fato, a gente acolhe desde o primeiro contato, né? Não são todas, né? Acontece, tem umas que falam, não, Lari, mas eu já sei lidar com o meu cabelo, eu já tenho um arsenal de produtos, né? Não preciso da consultoria, eu quero ir até vocês para conhecer o serviço de tratamento. Nossa, perfeito. Que bom, né? Tipo, coisa boa, é muito bom, tem muito conteúdo hoje em dia na internet. Já manda um áudiozinho, né? Tem muito conteúdo mesmo, que bom que tu tem bastante interesse, tu vai amar o resultado do tratamento, vamos marcar só o tratamento. Sabe? Não fico, não, mas a consultoria é isso. Não. Sim. Se a cliente falou uma vez, eu já entendo de primeira, vamos marcar o tratamento, deixar esse cabelo mais maravilhoso do que já é, então, né? E é assim que funciona, normalmente. Não teve uma situação muito difícil em relação a isso. As clientes se adaptaram bem, elas aceitaram bem. E graças a Deus, hoje, tudo que eu acabo propondo para os clientes, elas topam, sabe? Elas confiam muito no nosso profissional, assim, porque elas já acompanham, né? Os resultados. Sim. E aí, quando a gente fala, para elas é uma lei, assim. Coisa boa. Eu acredito que também essa parte da consultoria, ela foi muito bem aceita. Acredito também muito por conta dos resultados que elas enxergam na internet e até mesmo de pessoas que já chegou até nós, de clientes nossos que estavam em mercado, tipo assim, chegou uma desconhecida e falou, nossa, como é lindo o teu cabelo, onde é que tu faz, tudo mais. E as pessoas, aqui, ó, vai lá no Di, na Lari, lá, que as pessoas já começam a acompanhar nós, daí quando a pessoa chega até nós, nossa, eu vi uma pessoa no mercado, ela me passou, comecei a seguir vocês, e aí o que vocês postam, tudo mais, comecei a acompanhar, daí tive a confiança de ir e preciso de vocês aqui agora. Então, o pessoal já chega até nós com essa confiança, muito por conta que, tipo assim, ó, se dá para fazer, a gente faz, se não dá, a gente fala não. A gente brinca até, teve uma cliente que chegou, ela falou assim, nossa, faz 30 anos que eu vou em salão de beleza e nunca vi um não de alguém. Que ela queria fazer um procedimento no cabelo, uma cor, queria trocar a cor do cabelo. E aí a Lari, não vai ter como fazer. Daí me chamou assim, explica pra ela por que não vai ter como fazer. Daí eu expliquei pra ela, o cabelo dela tava um pouco danificado, tudo mais. Pra gente não alterar mais ainda a curvatura dela, nós precisaríamos fazer um procedimento de recuperar o cabelo dela, que são sequências de tratamento. Entendeu? A partir disso, daí a gente vai te liberar para fazer. Ela, mas nem que eu assine lá o papel de vocês, porque lá no salão, quando a cliente chega, a gente entrega uma anamnese para a cliente. Dela, todas as perguntas lá que a gente faz, ela responde e no final ela assina aquilo dali, né? Para a gente ter sempre E mesmo com todo esse protocolo, sim, a gente sempre faz um testezinho ainda, que a gente já pegou várias clientes já que, tipo, que mentiram ali na anamnese para poder fazer o cabelo. Daí assim, o que tu tem nesse cabelo aí? Que tu não botou aqui na ficha. Não tenho nada. Daí a Lari vai lá, tira assim, tem sim aqui, ó. Tá aqui o cabelo, trocou, não trocou pra cor que a gente queria. Aí as clientes... mas muito tempo atrás eu fiz uma coloração, mas já faz tempo. Faz uns 15 anos. Mas tá aí, nesse tempo tu cortou o cabelo? Não cortei. Então, o procedimento que tu fez tá aí. Só sai depois que tu corta. Entendeu? Então, tipo assim, ó,
essa confiança que a gente tem é porque a gente, nessas partes, a gente é muito chato. Porque a gente sempre quer entregar É a imagem de vocês também, né? Exato. Daqui a pouco faz um procedimento ali, dá aquele corte químico, alguma coisa assim. E aí, essa parte da consultoria veio muito para a gente poder entender mesmo o que a cliente quer, o que a cliente precisa, para ver se vai chegar no ponto e porque depois ela tem que manter isso em casa. Sim. Né? Então, ela tem que entender tudo que ela fez até chegar até nós, né? Para daí sim introduzir a forma correta, para daí sim da parte sair dali e continuar tendo uma praticidade em casa. Ô, Lari, deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que ela é mundial. Valeu. Existe aquela coisa assim de, acordei, hoje meu cabelo tá rebelde, não quer ficar parado de jeito nenhum. Cabelo rebelde, existe? Existe. Tá. Não posso falar muito pro Di não me corrigir, mas eu que sou mulher, sim, às vezes ele acorda bem rebelde. Eu Di, tomo ele. Existe cabelo rebelde com a consultoria de vocês? A gente sempre direciona a pessoa, que nem eu comentei antes, a entender o cabelo. Esse ponto aí a gente pega bastante também lá no salão, mas a gente sempre fala assim, a gente tem que entender que o cabelo com curvatura, ele é um cabelo frisado por natureza. Ele já é um cabelo, tipo, principalmente o rebelde que as mulheres falam do cabelo é que tem muito frizz. E o cabelo com curvatura, ele é a natureza dele isso. O que a gente consegue fazer é controlar. Aí os produtos hoje no mercado, eles estão já disponíveis para esse público para ter esse controle de frizz. E aí eu sempre falo que assim, ó, cara, é muito louco. Para nós que moramos aqui no Rio Grande do Sul, se torna um pouquinho mais difícil de ter esse controle, por questão que a gente vive muito mais tempo na umidade do que no seco. Aqui para nós a gente é mais frio, então por questão da umidade, o cabelo sempre frisa mais. Então por isso que principalmente as mulheres têm mais dificuldade, tipo, meu cabelo parece que está sempre rebelde. Mas isso se dá conta pelo fato da umidade. O tempo ele influencia muito no cabelo. Então, hoje os produtos estão aí. Então, por isso que é um dos fatos que a gente tem a consultoria hoje, para elas aprenderem a usar os produtos da forma correta para minimizarem. Vai diminuir o cabelo rebelde às vezes. Assim, talvez o cabelo acordasse durante o ano 15 dias rebelde, vai acordar só 2. Exato. Entendeu? Vai minimizar. Entendeu? Não que vai solucionar todos os casos, porque é da natureza dele, mas vai minimizar bastante. E a partir do momento que tu entender o teu cabelo, entender os produtos, acredito que a porcentagem alta que a gente tem no salão hoje, o pessoal consegue entender isso, consegue entender o jogo, e aí fica muito mais fácil. A gente está no final do nosso papo. Vocês já me disseram aonde vocês pretendem chegar, né? Já tem uma ideia de um novo salão. Eu só queria saber se vocês fazem essa consultoria. A Lari disse que fazem online, mas para clientes daqui. Daqui a pouco tem clientes de outros lugares do país que possam procurar vocês e ter um atendimento online. Sim, ainda não temos. Ainda não tem, mas... Ainda não, mas está no projeto. Tá nos planos, tá nos planos, legal. Tá nos planos até porque tem já, né? Tem clientes. Pessoal de fora do país, até fora do estado, que comunica com a gente, nós, né? Perguntando. Não tá anunciado ainda, mas já existe o atendimento. Quem quiser procurar, já pode procurar. Exatamente. A gente já tem. Maravilha. 2 perguntas que eu faço para todo mundo que vem aqui. O que vocês fariam de novo na vida de vocês? O que vocês fariam diferente? É uma pergunta bem profunda. Fiquei pensando um pouquinho sobre o que eu faria diferente. E daí vem toda a trajetória, assim, né? Tanto profissional quanto pessoal. E que, querendo ou não, elas se cruzam em algum momento da nossa vida. E pra mim, o que eu faria diferente, ou até falaria pras pessoas, né? É cuidar muito as companhias, né? Pra mim é isso. As companhias, as pessoas que a gente escolhe pra estar do nosso lado. Isso muda totalmente, ou facilita ou dificulta o nosso caminho. E o lugar onde a gente quer chegar. Né? Ou onde a gente chega, dependendo, né, da pessoa. Eu acho que as companhias, elas
são muito importantes. Eu cuidaria mais se eu pudesse mudar desde os meus 18, 17 anos, quando eu comecei na área do cabelo. Teve umas que impulsionaram, outras puxaram, mais seguraram do que impulsionaram, né? Então, a partir do momento que eu soube selecionar e também com quem conversar, para quem contar os planos, essas coisas assim. Então, sempre as companhias. E o que eu faria de... Como é que é a outra? Viajei, não. O que eu faria de novo? Vou ter que pensar mais um pouquinho. Tá, enquanto tu pensa... Cara, da primeira pergunta, eu digo que eu falaria mais não, né? Para vários aspectos. Como a Lari comentou, umas questões de amizades, né? Uma vez eu fiz uma pergunta para uma pessoa mais próxima, como é que a gente percebe se a gente está no caminho certo ou não, entendeu? Ela me respondeu, é simples. Olha para trás e veja onde está as pessoas que tu caminhava antes. Entendeu? Se elas estão, né, cada um com seu propósito, né? Mas se tu tá num nível mais alto, o pessoal hoje tu sai, o pessoal te conhece, do mais, o pessoal te procura porque precisa do teu talento, entendeu? É porque tu tá no caminho certo. Entendeu? Então, hoje, de tudo que Deus me proporcionou, que eu pude viver, acho que eu falaria mais não para algumas coisas, porque às vezes tu não tu começa a falar sim, 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 e aí tu se perde no teu propósito, entendeu? Daí as coisas vão ficar mais difíceis. E o que tu faria de novo? Cara, o que eu faria de novo... Vai, Lara, agora é tu. É muita coisa. É muita coisa pra cabeça. Não, tava pensando. Na verdade, acredito que o que eu faria de novo é não desistir de mim. Porque teve vários momentos, assim, que eu pensei em só parar. Só parar. Foi bem difícil, não foi fácil. Tanto no profissional quanto no pessoal. Tipo, a profissão não é uma profissão tão tranquila, né? Tu é autônomo. Teve pandemia, várias situações, e aí a gente acaba desanimando. E no pessoal também, né? Eu fui mãe bem nova, tenho um filho de 11 anos. Então, teve vários momentos que foram bem desafiadores, assim. Graças a Deus, eu tenho uma rede de apoio, que é a minha família, que me ajuda muito. Mas teve momentos, assim, que, cansei, sabe? Não quero mais, vou desistir. Cheio de ideia na cabeça e não via pra onde ir. Sim. E aí, eu pensei várias vezes, não, Deus, chega, Nunca me imaginei fazendo outra coisa, né? Mas pensava, não, vou fazer outra coisa na minha vida. E aí eu não vou, continuava, ia atrás, na pandemia, pegava uma malinha, me protegia, ia atender a domicílio. E aí continuei, não parei, sempre procurando estudar mais. Às vezes a gente acaba se apertando um pouco, mas a gente investe, vai viajar, vai fazer curso, sabe? Tira dali, tira daqui e investe na gente. Então eu faria de novo tudo isso. Tipo, não desistir de mim, continuar investindo em conhecimento. E principalmente por ser muito gratificante esse contato com as pessoas, né? Porque a partir do momento que tu te dedica em facilitar a vida das outras pessoas, né? De alguma forma, isso volta pra ti. Então, eu ganho muito com isso também, aprendo muito e consigo manter o foco. Então, não desistiria de mim. É exatamente isso. Continuaria, ia ser resiliente, forte, acreditar. Exato. É isso que eu faria de novo, todos os dias. Boa. Dentro dessa pergunta, é bem parecido com a Lara. Eu falo que que nós dois se encontramos, eu acredito que no tempo certo, né? Que sorte. Porque muitas coisas nossas são muito parecidas. Quando a gente começou a conversar lá atrás, muita coisa se encaixava, tanto aspecto de família, quanto aspecto de propósito, né? E o que eu faria de novo... Tudo que eu estou vivendo, Deus, que eu tive que fazer essa transição de atender só homens para atender mulheres, esse desafio eu acredito que eu faria tudo de novo, porque as coisas que eu consegui conquistar e as vitórias que eu tive, até mesmo a gente fala que na derrota, na verdade, a gente nunca perde, né? A gente sempre tenta aprender, né, com algum erro. Então...
tudo isso, a partir do momento que eu virei essa chave, tudo que eu vivi até agora, tanto com os erros, tanto com os acertos, me ensinou a ser mais forte. E isso eu faria tudo de novo. Porque eu acredito que a maior vitória, quando tu consegue achar o teu caminho, achar teu propósito, é tu olhar para trás e conseguir ver que tudo valeu a pena, entendeu? Eu acho que isso eu faria tudo de novo a partir do momento que eu virei a chave para ser um especialista hoje, né? Querendo ou não, tu acaba se tornando um especialista em pessoas, né? Porque tu tem que entender a outra pessoa para conseguir entregar o nosso trabalho hoje. Maravilha. Queria agradecer a presença de vocês aqui. Muito importante, muito bom para nós ter pessoas como vocês aqui, que são muito inspiradoras, né? Tem gente que tá aí nos assistindo agora e pensando assim, pô, se a Lari e o Diego conseguiram, por que eu não vou conseguir, Sim. né? Vocês acabaram de dizer, a gente ainda tá no processo de conseguir. Exatamente. Quem é que disse o que é conseguir? A gente sempre vai querer dar um passo a mais. Exatamente. Vocês vão ter um novo salão com coworking, vocês vão querer ter 2 depois, vão querer ter uma franquia, sabe? Sim. Então, eu acho muito isso, sabe? A gente nunca vai estar satisfeito, pessoas como nós, eu digo, empreendedores que vivem dos próprios sonhos, a gente nunca vai estar satisfeito com o que a gente tem. Vocês não se imaginam um dia aposentado, sem trabalhar, vivendo de renda, A gente não imagina isso hoje em dia, né? Então, mas eu queria agradecer a presença de vocês dois. Fiquem à vontade para deixar os arrobas de vocês para a galera seguir. Façam o encerramento de vocês aí, fiquem à vontade. Então, né, primeiramente agradecer mais uma vez, né, por ter nos convidado a apresentar o nosso trabalho, levar um pouquinho de conhecimento às pessoas que aí estão assistindo, né. Para quem quer seguir lá no Instagram, lá, o meu arroba é edi, né, com 2i, _ Lima, né? Então, quem quiser seguir lá, a gente tem uma parte dos nossos serviços também que muitas pessoas, por mais que não vão no salão e tem dificuldade em lidar com o seu cabelo, pode nos chamar lá no direct, a gente responde todo mundo. Às vezes pode demorar um pouquinho, mas a gente sempre procura responder todas as pessoas da mesma forma, tá? Então, todas as pessoas que quiserem, podem nos chamar, não precisam ter vergonha nem nada, que a gente vai responder tudo bem direitinho. Maravilha. É isso. Falar meu arroba. É isso, obrigada. Não, é isso que eu tava concordando com ele. Eu queria agradecer muito, né? Primeiro, eu tenho dificuldade em falar, então pra mim já tá sendo um desafio. Já tô assim, bombando. Até que falei demais. Vou passar meu arroba. É a Larissa Oliveira. Tudo junto, sem muita frescura. Galera, é isso, né? Eu queria agradecer muito, assim, a oportunidade de falar, porque às vezes a gente tá sempre vivendo na correria e a gente não para nem pra se escutar, né? Tipo, ouvir um pouco, ser grato de fato pelo que eu já passei até aqui e tudo mais, e a correria do dia a dia também, e todos os projetos que a gente tem é de fato pra ajudar pessoas, né? Pra gente crescer, tanto as clientes, ajudar as clientes ali no dia a dia, com os cabelos e tudo mais, e quanto profissionais também, né? Porque hoje em dia a gente tem muito profissional do cabelo que acaba estagnando e tá na mesma situação que eu tava talvez há um tempo atrás, tipo, tá difícil, tô desmotivando, né? Eu queria um diferencial e não tenho. E a gente tem também, né? A gente acabou que não falou muito, mas a gente tem esse serviço que, na verdade, é a parte da educação, né? O Di, ele é um ótimo professor e a gente faz muito isso. A gente dá os workshops exclusivos, que a gente chama, né? Que daí é bem para profissionais mesmo. A gente ensina na prática, assim, do dia a dia, no atendimento no salão, como lidar com os cabelos, como se aperfeiçoar. Chama a gente, né? Tipo, se for profissional, tiver vendo, tiver interesse, ou conhece alguém que, minha cabeleireira já tá estagnada, não tá estudando, quiser indicar pro cabeleireiro também, pode ficar bem à vontade, porque a gente sabe que às vezes chega um estágio da profissão que a gente fica só no mesmo círculo, só com as mesmas pessoas,
ouvindo as mesmas coisas. A nossa família também, às vezes, desacredita um pouco da gente. Tu tem que pagar tuas contas, como é que tu vai viver só de cabelo? E a gente sabe que isso, a gente não desistindo e estudando, se aperfeiçoando, isso tá mudando a nossa vida. Não vou falar que mudou, porque, que nem tu falou, a gente nunca vai querer parar. A gente sempre vai querer mais. Então, tá mudando a nossa vida muito, né? A gente tem os filhos, a gente consegue dar educação boa pra eles, a gente consegue, né, viver super bem. E é muito bom a gente poder ajudar pessoas, ser ajudado. E quando se tratar de profissionais que entrarem em contato com a gente, também vai ser muito bom poder dividir todo esse conhecimento que a gente tem, que não é pra ficar guardado só pra gente, não. Tipo, é pra gente ajudar todas as pessoas, não só clientes, mas como colegas, profissionais, pra irmos todos juntos, na verdade, né? Ter um mínimo de conhecimento sobre esse tipo de cabelo é muito interessante, porque é a maioria, né, das mulheres tem o cabelo com curvatura, só não descobriram ainda. É isso. Eu sou @cesar.camerilli no Instagram, o Mentes em Ação também está no Instagram como @mentes.emação. Também estamos no Spotify, aqui embaixo tem um botãozinho para vocês se inscreverem no canal. Compartilhem esse episódio com quem vocês acham que possa ter feito sentido também. Eu acho que a Lara encerrou de uma maneira brilhante quando tu diz assim, às vezes a gente tá muito na correria e a gente não tem tempo de se escutar. Sim. Né? Revisitem as suas próprias histórias, vejam aonde vocês já estão, né? Que foi o que o Di falou. Vejam onde vocês já estão, tenham orgulho de vocês e da caminhada que vocês estão desenvolvendo e percebam quão bom vocês são naquilo que vocês fazem. E essa é a mensagem principal, eu acho que fica desse episódio. Muito obrigado. É isso. Nós agradecemos, né? Obrigada. Portas sempre abertas. Sim. E voltem quando quiserem. Tá Muito certo. obrigado. Obrigada. Até mais. Valeu.